Jeffrey Epstein. Para muitos, este nome evoca uma sombria rede de poder, exploração e segredos inomináveis. Sua história é um emaranhado de privilégios, crimes hediondos e uma lista de contatos que parecia intocável. Mas e se eu te dissesse que o vazamento final pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre este caso macabro? Imagine que, de repente, documentos confidenciais e depoimentos até então selados vêm à luz, prometendo revelar a extensão total da depravação e os nomes daqueles que dela participaram ou a acobertaram. Esta não é uma teoria da conspiração. É a realidade brutal que se desdobra diante de nossos olhos, com cada nova revelação abalando os alicerces da sociedade e da justiça. Jeffrey Epstein não era apenas um financista bilionário. Ele era uma figura de influência misteriosa, um homem que parecia ter acesso aos círculos mais exclusivos do mundo. Sua ascensão meteórica no mundo financeiro foi tão enigmática quanto sua capacidade de se manter acima da lei por tanto tempo. Ele cultivou uma rede de contatos que incluía presidentes, príncipes, cientistas renomados e estrelas de Hollywood. A pergunta que sempre pairou no ar era: como um homem com um passado tão questionável e com acusações de abuso de menores surgindo já em 2005, conseguia transitar com tanta desenvoltura entre a elite global? Suas primeiras condenações, embora chocantes, pareciam apenas arranhar a superfície de um problema muito maior, deixando um gosto amargo de impunidade e de que muitos outros estariam envolvidos. A promessa do vazamento final não é apenas mais uma manchete sensacionalista. Ela se refere à recente liberação de milhares de páginas de documentos judiciais e testemunhos que estavam sob sigilo, parte de um processo civil movido contra Ghislaine Maxwell, a cúmplice de Epstein. Esses arquivos, há muito aguardados por vítimas, jornalistas e pelo público, foram vistos como a chave para desvendar os segredos mais profundos do império de abuso de Epstein. A expectativa gerada foi imensa, com a mídia e a opinião pública em polvorosa, ansiosas por cada nova página, cada novo nome que viesse à tona. A esperança era que esses documentos finalmente revelassem a totalidade dos crimes, dos cúmplices. E talvez o mais importante, dos mecanismos que permitiram que tudo isso acontecesse sob o nariz de todos. A reação global a esses desenvolvimentos tem sido visceral. A sociedade, já traumatizada pelas revelações anteriores, assiste atônita enquanto novos detalhes emergem, confirmando os piores temores e adicionando camadas de horror a uma história já grotesca. A busca por justiça e transparência tornou-se um clamor uníssono, com pessoas de todas as esferas da vida, exigindo que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Há uma conexão emocional profunda do público com as vítimas, cuja coragem em testemunhar e lutar por anos contra um sistema opressor é inspiradora. A indignação com a impunidade, com a forma como o dinheiro e o poder protegeram Epstein e seus associados por tanto tempo, é palpável. Cada vazamento reacende a chama da esperança de que, desta vez, a verdade prevalecerá e que ninguém, por mais influente que seja, estará acima da lei. O mundo está assistindo, e a contagem regressiva para a responsabilização de todos os envolvidos parece ter finalmente chegado. Com a avalanche de documentos liberados, o que antes eram sussurros e especulações, transformou-se em nomes concretos, alguns chocantes, outros há muito suspeitos. As listas que emergiram desses vazamentos não eram apenas catálogos de contatos, eram retratos de uma rede intrincada, onde a distinção entre um simples conhecido social e um cúmplice ativo se tornava, por vezes, dolorosamente tênue. Nomes de figuras públicas de alto escalão, políticos influentes, empresários bilionários e celebridades de renome mundial começaram a aparecer em depoimentos e registros de voos para as propriedades de Epstein. Era crucial, no entanto, discernir entre aqueles que foram indevidamente associados a ele por mera proximidade social, e aqueles cujas ações ou inações contribuíram diretamente para a perpetuação de seus crimes hediondos. A mídia e o público, com uma sede insaciável por justiça,
Tentavam montar o quebra-cabeça buscando padrões, conexões e, acima de tudo, evidências de cumplicidade. No centro de grande parte dessa teia de depravação estava a infame Little St. James, a ilha particular de Epstein, carinhosamente apelidada por alguns de Ilha da Pedofilia. Os depoimentos detalhavam um cenário de pesadelo. Jovens mulheres e meninas sendo transportadas para a ilha, submetidas a abusos sistemáticos em instalações luxuosas, mas sinistras. Relatos emergiram sobre câmeras escondidas, sistemas de vigilância sofisticados e uma atmosfera de controle absoluto. A ilha não era apenas um playground para Epstein e seus convidados. Era uma fortaleza, um microcosmo onde as leis e a moralidade eram suspensas, e onde a logística para acobertar os crimes era tão elaborada quanto a própria rede de abusos. Cada detalhe que surgia sobre Little St. James apenas aprofundava o horror e a incredulidade de como tal operação pôde existir por tanto tempo, tão abertamente, sob o olhar do mundo. E em cada canto escuro dessa operação, uma figura se destacava ao lado de Epstein, Ghislaine Maxwell. Filha de um magnata da mídia britânico, Maxwell não era apenas uma parceira romântica. Ela era a peça-chave, a facilitadora, a recrutadora e, em muitos casos, a predadora ativa. Seu julgamento e subsequente condenação por tráfico sexual de menores foram um marco, pois a justiça finalmente alcançava um dos principais arquitetos do império de Epstein. Sua queda foi fundamental, não apenas porque a colocou atrás das grades, mas porque seu processo legal forçou a revelação de documentos e testemunhos que, de outra forma, poderiam ter permanecido ocultos. As vítimas, com uma coragem inabalável, descreveram Maxwell como uma figura central nos abusos, alguém que não apenas participava, mas que ativamente preparava e entregava as jovens a Epstein e seus associados. A análise dessas conexões revelou um padrão perturbador de como o poder, o dinheiro e a influência foram usados para blindar Epstein. Ele não apenas atraía pessoas ricas e poderosas para sua órbita. Ele as envolvia em um ecossistema de favores, segredos e, em alguns casos, cumplicidade. Essa rede funcionava como um mecanismo de silenciamento e intimidação. As vítimas eram ameaçadas, desacreditadas, e suas vozes eram abafadas por um sistema que parecia inabalável. Testemunhas eram compradas ou silenciadas, e a máquina de relações públicas de Epstein trabalhava incansavelmente para manter sua imagem pública imaculada, enquanto nos bastidores a depravação florescia. Todo esse cenário, é claro, colocou o sistema de justiça sob escrutínio intenso. Como foi possível que um homem com um histórico tão sombrio pudesse operar por décadas sem ser totalmente responsabilizado? As falhas eram gritantes. Acordos de não persecução penal secretos, investigações incompletas e a aparente relutância de algumas autoridades em prosseguir com o caso de forma agressiva. A forma como Epstein manipulava o sistema legal, usando seus advogados de elite e sua vasta fortuna, expôs as rachaduras em um sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. Os vazamentos atuais servem como um lembrete doloroso de que a justiça nem sempre é cega. Às vezes, ela é influenciada pelo poder e pelo privilégio. O impacto desses documentos na confiança pública nas instituições é profundo, forçando uma reavaliação crítica de como a justiça é administrada, especialmente quando os poderosos estão envolvidos. As consequências imediatas dos vazamentos foram sísmicas. Nomes de celebridades, políticos e figuras de destaque, antes intocáveis, foram subitamente arrastados para o olho do furacão. As reações foram variadas e, em muitos casos, previsíveis. Negações veementes, declarações de inocência chocadas, desculpas esfarrapadas e, para alguns, um silêncio ensurdecedor que falava mais alto do que qualquer palavra. Reputações construídas ao longo de décadas desmoronaram em dias. Carreiras foram destruídas e a busca por responsabilização legal e social tornou-se uma avalanche imparável. O público, munido de informações antes ocultas, exigia respostas e justiça, não apenas de Epstein e Maxwell, mas de todos
que de alguma forma se beneficiaram ou permitiram a continuidade de seu império de horrores. No cerne dessa busca por justiça estavam as vítimas, mulheres e meninas que, por anos, tiveram suas vozes silenciadas, suas experiências desacreditadas e suas vidas irremediavelmente marcadas, finalmente viram uma luz de esperança. Seus depoimentos, antes confinados a salas de tribunal e documentos selados, emergiram como testemunhos poderosos da verdade. A coragem de cada uma delas em compartilhar suas histórias, apesar da dor e do trauma persistentes, foi fundamental para desmascarar a rede de Epstein. Elas não eram apenas números em um processo legal. Eram indivíduos com vidas roubadas, e sua resiliência em buscar reparação e garantir que outros não sofressem o mesmo destino é uma inspiração. O impacto psicológico e emocional desses crimes é uma ferida que o tempo pode atenuar, mas jamais apagar. E a luta delas por um futuro sem as sombras do passado continua sendo um pilar central desta história. O caso Epstein, com seus desdobramentos chocantes, não apenas expôs a depravação de alguns indivíduos, mas também catalisou mudanças significativas. Em resposta à indignação pública e à gravidade dos crimes revelados, houve um impulso renovado para fortalecer a legislação de proteção a menores e intensificar o combate ao tráfico humano globalmente. A conscientização pública sobre a prevalência e as táticas desses crimes aumentou exponencialmente, incentivando denúncias e criando um ambiente menos tolerante para predadores. A transparência nos processos judiciais e a pressão por responsabilização de figuras poderosas tornaram-se mais evidentes, sinalizando uma mudança cultural na forma como a sociedade aborda o abuso de poder e a exploração. O vazamento final, portanto, não foi apenas a liberação de documentos. Foi um catalisador, um ponto de inflexão que redefiniu o legado do caso Epstein. Ele revelou a profundidade da corrupção e da cumplicidade, mas também a força imparável da verdade quando finalmente vem à tona. Ainda há perguntas sem respostas? Certamente. A extensão total da rede de Epstein, os nomes de todos os envolvidos e o grau de conhecimento de cada um, talvez nunca sejam completamente desvendados. A persistência da busca pela verdade completa continua, impulsionada pela esperança de que cada nova revelação leve a um entendimento mais profundo e a uma justiça mais abrangente. Ao refletir sobre a história de Jeffrey Epstein, somos confrontados com a importância de não esquecer. Este caso serve como um lembrete sombrio da fragilidade da inocência e do perigo do poder sem controle. É um alerta para a necessidade de vigilância contínua contra o abuso, a exploração e a impunidade, especialmente quando os mais vulneráveis estão em risco. Que lições podemos aprender com esta história para proteger as futuras gerações e garantir que a justiça prevaleça, não apenas nos tribunais, mas em todas as esferas da sociedade? A resposta reside na nossa capacidade de questionar, denunciar e lutar incansavelmente por um mundo onde a escuridão do segredo não possa mais se esconder sob o manto do privilégio.